né, dessa questão de desinformação, tudo, como divulgadora de ciência, como bioquímica, você poderia explicar para a população como funcionam as vacinas e como é seguro tomar vacina? Você poderia abordar isso? Que isso acho que foi uma das fake news, né? Que mais mataram, né? Porque, por exemplo, se a pessoa acreditar que a Terra é plana, ela não vai morrer, porque a Terra é plana. Ela só vai ter medo de ir no fundo do mar. Mas é até bom porque ela não se afogar. Ela vai ficar com medo, vai ver um navio aqui em Santos, vai achar que o navio vai cair lá na linha do horizonte, que passou a Ilha das Palmas ali, o navio vai cair, né? Ilha das Palmas, para quem é de Santos sabe, para quem não é é uma ilhota que fica perto do horizonte, para quem está na praia, assim, ela fica, você olha assim, fica próximo à linha do horizonte. Então você pode, então acreditar na Terra plana não mata ninguém. Agora, acreditar que vacina é perigoso, isso levou muita gente a não se vacinar, a adoecer e morrer. E levou muita gente a não se vacinar, não morrer, mas ela transportar a doença, né? Você poderia falar um pouquinho das vacinas, explicar para a população? Posso até fazer um parênteses? Inclusive, até com o que você estava falando, na época que estava desenvolvendo a vacina, ou as vacinas, né? A gente tinha pressa, né? E todo mundo com pressa, tá, mas quando que vem? Quando é que vem? E eu lembro da resposta dos cientistas, calma, a gente precisa seguir um protocolo, né? Existe todo um caminho para você avaliar a vacina. Então, mostrou da responsabilidade dos cientistas, né? E tudo isso é muito importante nesse processo. A gente viu nessa pandemia que teve um bate-bola muito mais direto com os cientistas e com a população e quanto isso acabou impactando na saúde pública, né? Séculos atrás, se a gente fosse ver a expectativa de vida de um ser humano, era 30 anos, né? Então, a gente seria idoso para a expectativa de vida anterior. As pessoas se casavam muito cedo, então era uma outra realidade cultural e também de saúde pública. A gente tem assim uma longevidade, maior a gente falando de longevidade, não é só relacionada à alimentação, mas são políticas públicas voltadas para a saúde. E entre elas a gente tem a vacinação. A vacinação, ela poupa aí, não é milhares, são milhões de vidas por ano em todo o mundo, né? A gente tirou aí da nossa rota no Brasil doenças que elas começaram a desaparecer. Então, a polio é uma doença que desapareceu, né? Eu dei um exemplo, se alguém der um Google aí, ficar muito curioso para ver sobre a polio, ela impactava assim, fisicamente o que acontecia com as pessoas, né? Algumas, elas tinham que sobreviver em câmeras para ajudar na respiração. E tem um sobrevivente ainda dessa época da polio que ainda vive dentro de uma dessa câmera que ajuda aí a controlar o pulmão. Então, tem todo esse impacto da vacina, sim. Vacinas, elas são seguras porque elas têm uma construção científica que estão ali associado. Muita gente falou na época, mas a vacina da Covid surgiu tão rápido. Mas ela surgiu rápido graças ao apoio e ao fomento de instituições de pesquisa. Então, a gente tinha vírus que são muito similares ao que a gente tem no SARS-CoV-2, né? Estudos que são realizados com esses vírus, que nos possibilitaram lá fazer vacinas que sejam adequadas e que fossem feitas muito rapidamente. Então, tudo isso aí ajudou nesse processo. Então, o que a vacina faz é ela despertar lá o sistema imunológico da pessoa, né? Para quando um vírus vier ali, ele já ser reconhecido pelo sistema imune. Então, a gente pode ter aí, nesse sentido, vírus inativados, então não vai fazer mal para ninguém, não tem problema ali. A gente pode ter fragmentos, partes aí desses micro-organismos que vão ser reconhecidos pelo sistema imune, e aí vai bater na porta. A segunda vez que acontecer de ser infectado, aí já vai ter uma resposta muito direta dos que a gente chama para alguns soldadinhos do nosso corpo. A gente tem esses vacinas a partir de RNA mensageiro, que é a grande novidade aí que a gente começou a ver mais a partir da Covid-19, que o RNA mensageiro que a gente chama, ele vai informar para o nosso corpo, quando a gente toma uma vacina, falar, olha, produz essa proteína, quando a gente toma essa vacina. E essa proteína, ela tem uma similaridade com aquele micro-organismo invasor. Então, bateu a vacina dentro do nosso corpo, ele já vai ter reconhecido porque já passou por ali e vai produzir a resposta. Então, no RNA mensageiro,
o que ela faz é o nosso organismo produzir, então, essa proteína dentro da gente, que não vai ter nenhum problema, não é um micro-organismo, não tem nenhum impacto, não tem nenhum problema. Essa foi a vacina mais criticada, né? Porque as pessoas não conheciam, ela é mais AstraZeneca, nova, né? ela é mais nova, né? Uma coisa que as pessoas que eu vejo, uma crítica que está acontecendo agora, mas não deixa de ser normal para as vacinas, é que todo ano a gente não toma vacina para gripe. Aí, vocês já se perguntaram por que a gente toma todo ano vacina para gripe? Não, boa pergunta, né? Não basta uma vez? Não basta uma vez, porque a vacina, a gripe, por exemplo, ela propaga muito rápido, né? E sempre esse vírus, né? Esse vírus e algumas bactérias também, elas vão tendo mutações ali, elas não ficam boazinhas com a mesma carinha, vamos dizer assim que elas se disfarçam ao longo do tempo, né? Então, a gripe que vai atingir uma pessoa esse ano, pode ser que ela se disfarçou para o ano que vem. Então, pensando nisso, então os cientistas olham e falam, tá, o que modificou aqui nessa que a gente chama nessa cepa de micro-organismo? E aí ele vai lá e vê, não, modificou isso daqui. Então, agora, para ser reconhecido esse micro-organismo, precisa ter essa informação. E é feita uma nova vacina. Isso acontece para a gripe todo ano. E isso vai acontecer também para a Covid-19, né? Para o SARS-CoV-2. Ele vai sofrendo variações ao longo do tempo e a gente precisa, sim, atualizar a vacina que é feita. Então, não é que ela perde a eficácia. A vacina não faz mal. Há um grupo de pessoas que tem aí um problema imunológico, que aí tem uma restrição, é muito pontual em relação à vacina, mas aí já quando a pessoa vai tomar vacina ou quando tem toda uma recomendação médica. Em casos específicos, algumas vacinas, né, à base vou colocar em geral, tá? O ovo, ela pode dar alguma alergia, mas não é nada do outro mundo, né? Mas, assim, sempre consultar o médico, ver direitinho, mas é muito pontual. Aí, o que o Leonardo falou, né, sobre a importância da vacina, o ideal é que todo mundo se vacine, né? Digamos que a gente está numa sala aqui com 10 pessoas e uma pessoa não se vacinou. A gente está ao redor daquela pessoa e a gente está meio que garantindo um pouco que aquela pessoa ali, ela não... o vírus não chegue nela, porque vai chegar, por exemplo, em mim que estou vacinada, ele não vai ter uma sobrevivência muito longa e já vai morrer. E não vai alcançar aquela pessoa. Mas aquela pessoa que não foi vacinada, ela pode sim ter o vírus, pode sofrer bastante com aquilo ali, né? Ela pode ser contaminada, porque ainda que eu fique pouco tempo com o vírus, eu posso passar para aquela pessoa. Ou ainda aquela pessoa vai para um outro grupo, um outro conjunto de pessoas que não se vacinaram e propagar e a desgraça está feita. Então, é sempre importante vacinar. A gente viu uma queda vacinal nos últimos tempos de sarampo, as coisas estão começando a normalizar. A gente tem uma vacinação aí muito importante para os jovenzinhos, né? Que é o HPV, que é super importante. Não tem problema nenhum, vai impactar. Então, é importante seguir aí a vacinação, né? Você vai ter uma longevidade que não é associada à restrição calórica, mas é muito importante nesse processo. Você comentou fez uma comparação sobre a longevidade, né? A expectativa de vida, expectativa de vida. Que foi aumentando. Aí eu penso, evoluímos, mas aí quando chega nesse ponto da vacina, regredimos, né? Porque voltar a defender que a vacina é importante, ter que dar esse passo atrás, é uma perda de tempo necessária, né? Mas estamos, nesse momento, precisando fazer esse debate. Essa coisa tem fake news ainda hoje, depois da vacina, né? Eu vejo, às vezes, o pessoal coloca... Outro dia eu vi tinha um cantor que caiu no palco. Eu nem sei se ele desmaiou, mas o vídeo dizia que ele teve uma morte súbita devido à vacina. Então, o cara, ele já dá ali o diagnóstico todo, você nem sabe o que é. Aí imagina, alguém vê isso pega de um jeito, e o dano dessa fake news, cara, por gerações. Como é que a gente tem esse reparo, né? É um absurdo. Aí a gente pode fazer algumas coisas, né? A primeira chegou uma notícia dessa no nosso WhatsApp, que o WhatsApp é campeão, né? Vem daquela pessoa que a gente ama demais, sei lá, vem de namorado, vem de amigo, daquela mãe, daquela tia que é super especial. Mas olha com cuidado. Quem é a fonte? Quem foi que fez? É expert no assunto? Desconfia sempre antes de compartilhar. E aí você viu que realmente é uma desinformação.
No Facebook tem algumas páginas que surgem e vão embora, mas ressurgem, então você denuncia. Chega lá no botão, vai denunciando página, para a gente dar uma bloqueada aí na desinformação que está acontecendo, né? A gente está salvando vidas quando a gente faz isso. O WhatsApp, desculpa, o WhatsApp não tem esse botão, tem? De denunciar. Seria uma coisa importante, Tem um né? botão de denunciar para alguns grupos, né? Às vezes você vai parar num grupo que é, por exemplo, antivacina, né? Tem lá um botão que é bloquear e denunciar o grupo, mas não a informação ainda. Isso não chegou não chegou no Meta ainda. É uma caminhada ainda. Se bem que a maioria dos vídeos que vem pra gente, eles vêm associados, não vem um vídeo bruto, né? Ele vem um vídeo, por exemplo, que é do YouTube. No YouTube tem como você denunciar também. Então, todas as plataformas têm, que é um processo importante. Sim.